Davi Roller me chamou lá na frente, chamou os presbíteros para se reunirem, eu vi falando isso, e me pediu para ajoelhar, né, porque eu ia me tornar bispo. Aí todos puseram as mãos e eu pensei, acho que eu vou receber algum pacote especial de poder, né, alguma coisa assim, né, porque tá todo mundo vindo pedir, né, e eu vou ser bispo. E aí eles puseram as mãos, oraram, e daí quando eu me levantei não tinha recebido nada não. É o mesmo sangue, a mesma carne, é a mesma pessoa. Creio que aumentou a responsabilidade, mas ainda é o pacote básico que todo cristão tem. Então é um privilégio também, não como bispo, mas como alguém que conhece a Deus e poder compartilhar, né, a palavra dele, e eu fico sempre alegre de poder fazer isso. Então, dito essa introdução, eu tenho uma outra historinha. Minha mãe ela falava assim para mim: Daniel, leva esse guarda-chuva. E eu detestava isso. Mas sempre que ela falava para eu levar o guarda-chuva e eu não levava, eu voltava molhado para casa, né? Chovia. E assim também, né? Põe chinelo, não anda descalço. E às vezes eu andava descalço. E naquela época eu pensava, puxa, essa minha mãe ela é chata, né? Ela pega no meu pé, né? Eu sentia às vezes uma revolta, assim, né? Um rebelde sem causa, assim, né? Uma coisa assim. E às vezes quando a gente recebe uma ordem, né? A nossa reação às vezes é de não aceitar. Simplesmente porque a gente quer ser alguém e fala assim, não, nem pensa se é o melhor ou não, mas meio que a gente rejeita. E a Bíblia tem uma série de ordenanças, né? Tem uma série de coisas que Deus manda a gente fazer, né? E uma das mais famosas a gente chama de Grande Comissão, que fica em Mateus capítulo 28. Eu vou ler Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20. Tá? Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ide fazer discípulos, né? É uma ordem. Batizando, ensinando, é uma ordem. Antigamente, eu lia esse texto e eu pensava assim, puxa, essa é uma obrigação que Deus nos dá, né? E como a ordem para levar o guarda-chuva naquela época, às vezes eu sentia isso como uma carga, né? Como um peso, e não como um privilégio. Então, como um bom filho, eu vou obedecer. Mas eu não entendia a razão das ordens. Eu só pensava, bom, se é o melhor para fazer, se Deus está mandando, então vamos fazer, né? Vamos fazer porque Deus está mandando, então não tem obrigação, não tem que discutir. E simplesmente fazia, né? Tá bom, mãe, eu vou levar o guarda-chuva, né? Para não ter que ouvir. Pegava o guarda-chuva e levava, né? Tá bom, mãe, eu vou pôr o chinelo. Tá bom, mãe, eu não vou entrar com o sapato sujo, né? Tá bom, mãe, eu vou tomar banho. Mas eu não entendia que ficar limpinho era melhor, né? E da mesma maneira, às vezes a gente percebe a palavra de Deus e a recebe, mas não entendendo como ela é boa. Então quero, aí acho que para entrar nesse assunto da beleza, da bondade, né? Eu queria que a gente olhasse lá no Salmo. Vamos dar uma olhada lá? Salmo 19, versículo 9. Salmo 19, 10. Na verdade, a gente pode ler o Salmo inteiro, mas eu peguei alguns versículos, tá? Salmo 19, 10 diz assim: são mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Aqui o salmista está falando da palavra de Deus, né, dos estatutos de Deus, das ordenanças de Deus.
está descrevendo isso como doce, né? Torta de limão, bolo de chocolate. Ele usa o paladar, pudim de leite. Isso mesmo, né? Churros, não sei qual que é o seu doce preferido, né? Leite frito, arroz doce com canela, não sei, o que é que você fala assim, isso é bom, né? Puxa, né? Minha mãe fez, né, doce de laranja, ou não sei o que é que, né? O que é que povoa a sua imaginação quando eu falo de algo doce, né? A minha esposa, né? Quando você fala de algo que te satisfaz, que você fica, né, feliz, né? E é isso que o salmista usa como figura, mais desejáveis do que o ouro, né? O que é que provoca a sua cobiça no olhar, né? Naquela época acho que o ouro era alguma coisa, hoje ainda o ouro né? Mas eu diria que um carro bonito chama a atenção do desejo, né? Então, a ordenança de Deus ela é mais gostosa do que a sobremesa, né? Ela é mais desejável do que o ouro. É o que o salmista tem lá dentro, né? Puxa, melhor do que ter um carro novo é ter a palavra de Deus. Essa que é a ideia do salmista. E eu, na minha caminhada cristã, fui percebendo isso. A palavra de Deus não é só aquilo que Deus mandou porque mandou, mas porque ela é gostosa, porque ela nos dá prazer, porque ela nos satisfaz, porque ela é desejável. Se você perceber o brilho dela, você não vai querer mais tirar o olhar dela, da palavra de Deus. Você vai basear toda a sua vida naquela palavra, e você vai descobrir que ela é linda. Até Jesus falava, olha, fazer a vontade de Deus é o que eu tenho para comer, né? É o que me alimenta. E quando você se alimenta dessa palavra, quando você alimenta, baseia a sua vida nela, você começa a perceber a beleza que ela tem. Então, aí voltando, né? A grande comissão não é aquela ordem que você atende sem entender, né? Deus nos chama para maturidade. Talvez no começo você faça igual eu fazia antes, você faz por obrigação, porque a mãe mandou, né? Por causa de alguma motivação de dever, né? Mas o que a mãe quer é que você entenda que ela quer o melhor para você, né? Hoje eu sei que quando ela falava, toma banho, põe chinelo, é uma questão de amor. E eu depois aprendi, né? Põe a meia que o pé fica quentinho, né? Não vai sair sem gorro na cabeça, e tantos outros cuidados, né? Que é para a gente aproveitar melhor a vida, né? Que são para a gente viver melhor. Não briga com seu irmão, filho, né? Ajuda aqui. Você não quer ir ajudar seu primo? Vai lá, né? E às vezes eu tomava mal isso. Mais tarde você vai perceber, né? Puxa, quanta sabedoria tinha esses conselhos, né? Quão agradáveis, quanta vida tinha ali. Eu sou muito grato hoje pela minha mãe, né? As palavras dela são mais doces, né? Na época eu pensava que era azedo, mas não. São mais desejáveis do que o ouro, muito mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Vamos olhar um outro texto? Salmo 119, que é um salmo inteiro também sobre a palavra de Deus. Salmo 119, 17. Vou ler do 14 até 16, desculpa. Tá? Salmo 119, 14 até 16. Mais me regozijo com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Meditarei nos teus preceitos e as tuas veredas terei respeito. Terei prazer nos seus decretos. Não me esquecerei da tua palavra. De
novo vou ler, tá? 14 a 16, Salmo 119. Mais me regozijo com o caminho dos teus testemunhos, mais do que com todas as riquezas. Meditarei nos teus preceitos e as tuas veredas terei respeito. Terei prazer nos teus decretos e não me esquecerei da tua palavra. Salmo 119 inteiro fala sobre a palavra de Deus, mas aqui o salmista, ele está valorizando a palavra e dizendo, olha, eu vou ter isso como a base da minha vida, né? A sua palavra, os seus testemunhos, isso aqui é que vai, eu vou lembrar desses negócios, eu vou memorizar, eu vou colocar para mim, eu vou manter isso dentro do meu coração, lá dentro de quem eu sou, eu vou colocar isso para dentro de mim. Terei prazer nos seus decretos, não me esquecerei da tua palavra. Tem um autor, né, que eu gosto muito, que é o C.S. Lewis. Ele fala que ele memorizava a Bíblia nas línguas originais, né? Ele lia no grego, ele memorizava versículos no grego, no hebraico, né? E ele tinha prazer nisso. Eu não cheguei nesse nível ainda, né? Eu leio e não tenho tanto prazer, né? Porque é difícil entender, mas a língua portuguesa já está me dando mais prazer, sabe? Assim, já vale a pena entender, você decide as coisas porque Deus falou, sabe? Porque Deus te orientou, porque você teve um contato imediato com Deus, né? E Ele falou com você através da palavra. Como diz o próprio texto, eu me alegro, me regozijo com o caminho que se abre quando você entende a palavra. Não é mais como quando eu era criança, de novo, tem que ler, né? Memorizar esse versículo para ganhar um selinho, né? Para ganhar estrelinha. Não precisa mais, porque eu me alegro com a palavra. Não sei, antigamente os crentes, né? Os crentes eles eram reconhecidos pela palavra. As pessoas falavam assim, o crente é aquele de terno, mas que ele anda com a Bíblia aqui, segurando. E as pessoas falavam assim, eu vou contratar uma pessoa crente que pelo menos ela não mente, né? E hoje em dia, sabe, pastor não tem crédito nem na Casas Bahia, não sei se vocês sabem disso. É verdade, vocês estão exatos, mas é verdade. Por que será? Né? Por que que... Não financiam, é isso mesmo. Nenhum pastor tem crédito, tá? Por que será? É porque um monte de pastor foi caloteiro. Se eu chegar lá e falar assim, eu sou pastor, você financia uma geladeira para mim? Não vai financiar. Mesmo eu explicando, a minha igreja ela é histórica, né, tem tesouraria, não é assim, né, e tal, não adianta, porque é uma regra geral, né, de não financiar. Por quê? Por que será? Por causa da incoerência entre o discurso e o fato. Né? Meu professor do seminário, ele falava assim, que ele vinha do interior para São Paulo e ele comprava toda a roupa social dele numa loja, lá no centro da cidade, e ele marcava toda a compra numa cadernetinha e ele pagava depois, sabe assim? Depois de 2, 3 meses que ele vinha buscar a encomenda de camisa, não sei o que, aí ele pagava. Hoje não tem mais essa, assim, tá certo, hoje tem cartão de crédito, tem outros meios, mas acabou a confiança que as pessoas tinham nos pastores, mas nos crentes também, né? Não sei se é por isso que os crentes se acovardaram em falar que são crentes, né? Ou de se posicionar em relação ao que a palavra diz, né? Na rua você ouve, na feira você ouve as pessoas falando assim, faz essa simpatia assim que vai dar certo, né? Você ouve as pessoas falando de doente, falando de tanta coisa esquisita, né? Mas é mais raro você ouvir um crente falando assim sobre a palavra de Deus, né? Olha, Jesus te ama, né? Muito
raro você ouvir um crente falando assim, na rua. Falando, olha, né, Jesus está interessado no seu problema. É muito raro. Lá em Marília tinha um irmãozinho que era uma bênção. Ele falava assim para as pessoas, olha, eu conheço alguém que pode transformar a sua vida, eu conheço alguém que vai ouvir aquilo que você precisa. Conversa com o meu pastor. Eu falava, não, tem que falar de Jesus, né? Eu sou carne, eu não ouço, né? Fala de Jesus, fala direto, né? Por que e é isso que a palavra de Deus diz, né? Fala de Jesus, né? Ide por todo mundo. Ensina as pessoas a guardar. E você vai ver o prazer que tem quando você começa a compartilhar das coisas que Deus fez. Ah, mas eu não sei falar da Bíblia. Eu não conheço nenhum versículo decor. Ah, decora um então, né? Não precisa muito. A minha mãe foi evangelizada por uma missionária americana que não sabia falar muito português, quanto mais o japonês. Numa época que minha mãe só falava japonês no sítio. E a missionária americana disse que chegava lá, se comunicava por gestos e de maneira esquisita, e a única coisa que ela falava em português era Jesus te ama. Só sabia falar isso, Jesus te ama. Era a única mensagem que ela sabia em português. Essa mensagem falada e as atitudes foi o suficiente. Eu não sei muito da palavra, mas será que você não sabe que Jesus foi mandado ao mundo porque Deus amou, né? João 3,16, né? Decora esse, João 3,16. Ou seja, vai ter um conselho para dar para todo mundo fora da igreja. Deus ama você tanto, 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 que o próprio Filho dele morreu no seu lugar. Mensagem do Evangelho. Tenha essa. Não sei mais nada da Bíblia, ok. Guarda essa. Claro, depois você vai ganhando outras, né? Deus vai falando com você, né? Mas essa palavra de Deus, doce, ela tem que entrar na sua vida. Você tem que comê-la, experimentá-la. O amor de Deus é tão doce, é tão sublime, mais doce do que o mel e o destilar dos favos. Essa palavra, ela é a base da sua vida e através dela você impacta esse mundo aí fora. As pessoas vêm falar para você sobre crise. Outro dia um amigo veio falar para mim da crise do São Paulo. Eu sou São Paulino, né? Eu falei, de novo, né? São Paulo vive em crise, né? As pessoas vêm falar sobre se você é da esquerda ou da direita. As pessoas vêm falar da situação do mundo. As pessoas vêm falar... Tudo bem, você não pode ser alienado da realidade, né? Tem que saber o que está acontecendo. Pode conversar sobre vários assuntos. Mas você tem um assunto que é mais doce do que o mel, quando as pessoas estão azedas. As pessoas não têm esperança para viver nesse Brasil. Elas não sabem que Deus pode transformar esse país. Elas não sabem isso. E você tem uma palavra doce. E uma ordem de Deus para espalhar essa palavra. E não é uma ordem porque Deus gosta de mandar, sabe assim? Não é uma ordem porque Deus gosta de ter o controle. Não. É porque Ele nos ama. É porque é o caminho da salvação. É porque é doce. É porque é a melhor coisa que existe. Não é à toa que vem um missionário lá do outro país, que não sabe falar nada, que anda 10 quilômetros a cavalo, que vai até o sítio para falar Jesus te ama. É porque a mensagem é importante e porque ela é gostosa de ouvir e de falar. Eu estava ontem ali pensando, orando, né? Deus, o Senhor quer que eu pregue, né, amanhã de manhã? Qual é a sua palavra para a igreja de Sorocaba? O que é que o Senhor quer que eu transmita da tua palavra? Aí o que Deus me respondeu, não, é a palavra mesmo que você vai transmitir.
E você precisa dizer para aquelas pessoas que a palavra é doce e ela deve ser transmitida, que ela deve ser compartilhada. Você sabe, meio versículo, puxa, mas é justamente esse que o seu vizinho precisa ouvir, é justamente esse que o seu colega de trabalho, de estudo precisa. É justamente esse meio versículo que o seu filho, sua mãe, seu pai precisa ouvir. É esse que vai adoçar, talvez, toda a vida de alguém. Jesus te ama. Foi a pequena palavra e a mensagem que abriu o coração da minha mãe para a vida eterna. E depois para toda a minha família, eu como filho sou abençoado por isso. Uma palavra doce que saia da sua boca pode ter o poder, em Deus, de transformar esse nosso país. Mais do que qualquer militância. Essa é a palavra que eu tenho para transmitir para vocês. Cada um de vocês vem recebendo a palavra de Deus, mas ela deve ser espalhada na feira de Sorocaba, no supermercado de Sorocaba, nos bairros, nos locais de trabalho, nas vizinhanças. Ah, pastor, mas eu não sei falar. Então escreve. Escreve no WhatsApp, escreve no Facebook. Ah, mas eu não sei como mandar. Não faz mal, escreve na sua mesa de trabalho e põe ali. Vê se alguém não vai perguntar o que é aquele negócio. Né? Quem acredita em duende, em bruxa, põe adesivo no carro. Né? Fala aí, né? Gente, a palavra de Deus é mais doce do que o mel. E a gente tem essa ordem de Deus maravilhosa. Ide por todo mundo, fazer discípulos, ensinando a guardar todas as coisas. Quero que você pense para onde você vai espalhar essa palavra. Tem uma dente de leão, né, que você assopra e a sementinha vai, né? Aonde você vai assoprar isso daí? Né? Você vai comprar um adesivo com um versículo, colar no seu carro. O que você vai fazer? Depois vai ser barbeiro, tá? Assim, não vai fechar ninguém, xingar ninguém no trânsito, mas aonde você vai soprar a palavra de Deus? Ah, eu queria de alguma maneira transmitir para os meus filhos, né? Escreve um bilhetinho. Mamãe ama você, mas Jesus ama muito deles. Assim. É o meu colega de trabalho, de que maneira? Compra uma Bíblia para ele. Tem tantas e tantas maneiras. Para onde você vai soprar a palavra de Deus? Como é que você vai compartilhar? Pensa 30 segundos aí. Não é que tem gente sem esperança ao seu redor? Não é que tem gente chateada do seu lado e não sabe o que fazer? Precisa de uma palavra? Ide por todo mundo. E não precisa ser do outro lado do mundo. Todo mundo atrás, depois dessa porta ali, ide por todo mundo ali, ó. Conseguimos pensar nas pessoas que você vai transmitir de alguma maneira a palavra de Deus? Às vezes eu ouvi esse desafio, a primeira pessoa era eu mesmo no espelho, tinha que ser de manhã. Queria que você tivesse um tempinho de oração. Coloque essas pessoas. Reage à palavra de Deus, sabe? O chamado de Deus para você é para que você vá por todo esse mundo. Espalhe a palavra dele. A palavra que é mais doce. Experimenta essa palavra dele e transmite. Tá bom? Abaixa a sua cabeça, tem um minuto de oração, fala com Deus. Senhor, é algo tão simples como pega esse guarda-chuva, menino. É algo tão simples como limpa esse prato, come toda a comida. É algo tão simples como um bom conselho.
mas esses conselhos nos trazem vida, Senhor. São carinho do Senhor para conosco. Essas ordenanças são o Teu amor expresso. Ó Deus, nos ajuda, Senhor, a entendermos, a experimentarmos de uma maneira que a gente entenda por que a Tua palavra diz que são tão doces. É porque realmente nos trazem prazer, nos trazem satisfação. E, ó Deus, nos ajuda a transmitir essa alegria tão grande, essa satisfação tão grande às outras pessoas. Deus, esse Brasil precisa tanto da Tua palavra, esse Brasil precisa tanto que os cristãos compartilhem aquilo que têm ouvido, têm estudado, têm lido. Senhor, abre as bocas, abre os Facebooks, os WhatsApps, os meios eletrônicos e a própria voz de cada um, Senhor, para que a Tua palavra seja espalhada, para que o Teu Evangelho seja proclamado, para que discípulos sejam feitos, pessoas sejam batizadas, o Evangelho do Senhor possa crescer. Deus, também eu peço Tua bênção, Tua direção, que nunca falte da Tua sabedoria e da Tua palavra também para a liderança da igreja, que o Senhor utilize esses homens e mulheres, como todos os outros, cheios de fraqueza, mas que têm conhecido e andado pela Tua palavra. Dessa maneira, traz Tua bênção sobre nós. Eu peço em nome de Jesus. Amém. Obrigado. É sempre um privilégio, uma alegria partilhar dessa palavra doce. Pudim de leite, tá, gente?